Olá pessoal, William aqui. Bom pessoal, vou gravar aqui alguns vídeos mostrando ou falando sobre programação orientada a objetos e junto com o ChatGPT, tá? Vamos tentar fazer perguntas para o ChatGPT e analisar as respostas aqui e estudar em cima das respostas, né? Ó, me diga a diferença entre objeto, classe, estado e comportamento em programação orientada a objetos. Bom, pessoal, esses são conceitos fundamentais, né? Que é o que ele está falando aqui. E a gente tem que ter clareza sobre isso, né? Que um objeto, ó, ele é uma instância de uma classe. Então, teoricamente esse deveria ser o primeiro, né? Então a gente cria a classe, que é um modelo ou um plano para criar objetos. Ela define os atributos, né, que são as propriedades, e os métodos, que são os comportamentos que os objetos criados a partir dela terão. Ou seja, ó, uma classe carro, ela pode ter como atributos cor, modelo e ano, e métodos como ligar, desligar e acelerar. Aí eu pedi aqui para ele montar um código, ó. Então aqui existe a classe carro, essas são as propriedades, aqui é o construtor, né, dessa classe, e aqui são os comportamentos, que são os métodos, ó. Método ligar, desligar e acelerar. Vamos voltar lá. Então, o objeto nada mais é do que como se fosse montar ou como se fosse produzir essa classe aqui, ó. É um objeto, é uma instância de uma classe. Pode ser uma entidade física ou conceitual que possui características específicas, atributos, e pode realizar ações, né, que são métodos. Se tivermos uma classe carro, um objeto dessa classe poderia ser um carro específico, como um carro vermelho de marca X, ou seja, já é um objeto onde a gente pega essas propriedades e já alimenta esse objeto, né? E já coloca esses comportamentos em uso, né? Então, basicamente, um objeto é uma instância da classe, que é basicamente quando a gente dá um new, ó, quando a gente dá o new aqui, ó, criando um objeto instância de uma classe carro. Então, nesse momento, nós estamos instanciando e ele está virando um objeto, né? Ou criando, nós estamos criando um objeto. Aí, se nós formos analisar técnicas, nem sempre é necessário esse new em todos os métodos, né? Existe já injeção de dependência e tal. Depois eu vou tentar gravar algum vídeo comentando sobre isso. Mas então aqui vimos a diferença de classe e objeto. Agora vamos para a segunda parte, ó. Estado e comportamento. O estado de um objeto refere-se às características ou valores dos atributos em um determinado momento. O estado é representado pelos valores atuais, ó, atuais dos atributos do objeto. Se o objeto for uma instância da classe conta bancária, o estado desse objeto pode incluir informações como saldo, titular da conta, ou seja, instanciei a classe, né? Essa classe virou um objeto. Nesse momento, se eu for ali fazer um debug, qual que é o estado que estão esses atributos, né? Então, isso refere-se ao estado. E comportamento refere-se, o comportamento de um objeto refere-se às ações que ele pode realizar, geralmente implementadas por meio de métodos. Os métodos definem o que um objeto pode fazer. No contexto da classe carro, o comportamento pode incluir métodos como acelerar, frear, virar à esquerda e virar à direita. Em resumo, em PO, uma classe é um modelo para criar objetos. Objetos são instâncias específicas de classes. O estado refere-se aos valores atuais dos atributos de um objeto e o comportamento refere-se às ações que um objeto pode realizar por meio de seus métodos.
Esses conceitos são fundamentais para organizar e estruturar o código de maneira eficiente e orientada a objetos. Então, só faltou mostrar aqui os comportamentos, né? Ó. Só faltou mostrar o comportamento, é isso aí. Bom, não sei se ficou claro aqui, mas deu para entender a base, né, do que é um objeto, do que é uma classe, do que é um estado, do que é um comportamento. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal!